Estamos aqui no Estanzadouro. Venha viver essa experiência aqui em Gravataí, na RS 118, alta gastronomia aqui em Gravataí. Estou com o Dr. Ricardo Lodeiro, retornando ao programa. Ele que me trouxe aqui nesse restaurante para me conhecer e também entrevistá-lo, ele mostrar um pouquinho das novidades, cheio de tecnologia hoje no programa. Enfim, vocês vão conhecer um pouquinho mais das técnicas do Dr. cirurgião plástico, Dr. Ricardo Lodeiro. Doutor, bom esse restaurante, né? Realmente, Milton, é um diferencial aqui na cidade. Nós estávamos precisando de um local que tivesse esse nível aqui e chegou. Agora nós temos isso aqui. Estacionamento, um buffet com alta gastronomia. Só você vindo, já estou deixando aí o site direto, informe-se, né? Bem pertinho ali da saída da Freeway. Mas o Dr. Ricardo Lodeiro retornando, como eu falei, retornando ao programa, trazendo novas técnicas na cirurgia plástica. Hoje a paciente chega no consultório, ela não sai, ela já pode visualizar numa imagem 3D como que vai ficar. Explique isso para o nosso telespectador, doutor. Muito prazer o programa, viu? É sempre um prazer estar aqui, Milton. A tecnologia agora da computação gráfica conseguiu chegar a um nível bastante aceitável. Durante muitos anos, todo mundo sempre quis alguma forma de poder responder aquela pergunta que é uma pergunta fundamental para o paciente de cirurgia plástica. Como é que eu vou ficar? Como eu vou me parecer depois da cirurgia? No que toca à colocação de implantes de silicone nos seios, isso chegou agora a um ponto bastante interessante. Existe um software, é um software suíço, que permite, mediante a inserção no programa de 3 fotografias apenas do corpo da paciente, esse software devolve, após processamento, uma formação do tórax da paciente em 3 dimensões, em 3D, permitindo que a gente visualize, girando este tórax, todas as possibilidades de visualização. O software inclui também uma sequência de todas as formas de posicionamento de prótese, tipos de prótese, tamanhos de prótese, modelos, perfis. Aqueles modelos que botava debaixo da blusa e depois tinha que também descontar o quanto a paciente já tinha de seio, tudo aquilo, bem dizer, vai acabar, né? Aquela é uma técnica ainda válida, tá? Ainda vai ser usado durante muito tempo, por muita gente. O software ele não elimina o exame físico, ele não elimina nós conhecemos a paciente, nós sentimos a pele e a textura da paciente, porque isso não é uma coisa que a fotografia passa para um computador. Então ainda é necessário esse exame físico para se notar algumas características necessárias para o sucesso da cirurgia. Agora, o software também ele permite que nós escolhamos próteses, tá, entre todos os modelos de próteses disponíveis, coloquemos esta prótese na paciente e ele, através de um algoritmo, ou seja, uma sequência de cálculos, promove a formação de uma imagem final que é a paciente com a prótese. Doutor, eu fico pensando assim, não dá aquela expectativa na paciente de como que ela vai ficar e depois se não fica daquela forma, não fica aquela expectativa nula, assim, não fica a paciente, não gostei, pode? Sabe, Milton, esse sempre foi o medo de todos os sistemas de geração de imagem para produzir um resultado em cirurgia plástica. Isso sempre foi um medo muito grande. Eu tomei o cuidado, durante muitos anos o programa vinha sendo desenvolvido, né, e eu acompanhava, isso era oferecido para nós em congressos, né, como uma novidade, e eu vinha acompanhando isso. Recentemente eu tive a oportunidade de testar o programa, mas o que eu fiz? Ao invés de testar com uma paciente que eu iria operar, eu peguei fotografias de pacientes que eu já havia operado, processei
com a prótese que eu realmente havia colocado e comparei com a fotografia da paciente tirada após a colocação. E o resultado é muito fiel, ele é muito parecido. Mas há sempre a ressalva, isso o próprio programa diz, né? É uma noção muito próxima, porém a exatidão depende de fatores que nenhum programa controla, que o ser humano não tem ação sobre. Então, o resultado final mesmo, tá, depende de fatores outros. Mas a visualização, ela é incrivelmente realista, ela permite uma noção muito próxima da realidade. Isso que tu me falou deixa bem tranquilo, porque às vezes tu vai até num carro, tu simula, a roda vai ficar assim, assado, e a coisa não fica bem assim, né? E o ser humano pior ainda, né? A pele mais flácida abre, aí tem muita gordura e não tem, enfim, né? Vários fatores, cada caso é um caso também, né? Isso aí deixa também bem tranquilo. A experiência é grande também, né, doutor? Isso que eu sempre friso, né? Tu tens já uma experiência bem renomada aí no... Quantas operações já fizeste de prótese, por exemplo, só para passar uma noção para o nosso telespectador? Com certeza eu já perdi o cálculo, porque é muito tempo já operando, e é uma estatística que realmente eu teria que verificar nos meus arquivos para dizer quantos eu já fiz. O que o pessoal mais procura, continua procurando, prótese de silicone e lipoaspiração? Os carros-chefes da cirurgia plástica e estética são realmente prótese de silicone e lipoaspiração. Agora começou a haver um aumento um pouco maior, sendo movimentos de busca de prótese de glúteo, por exemplo, porque a prótese de glúteo antigamente tinha uma estigmatização muito grande. O que acontecia? Se colocava a prótese, ela ficava muito visível, muito notável, e isso criava aquela imagem desgostosa. Ninguém quer mostrar que tem uma prótese, tá? Quer mostrar que tem um corpo que ficou melhor. E as técnicas atualmente estão permitindo uma melhor colocação da prótese de glúteo em posições muito difíceis de serem percebidas, quase impossíveis de serem percebidas. A tecnologia das próteses mudou. Então já existe um aumento um pouquinho mais sensível em relação à prótese de glúteo. Tem técnica também, porque antigamente botava, daí a pessoa ia sentar, às vezes dava um monte de problema, né? As técnicas mais modernas hoje são as técnicas de colocação intramuscular, se coloca dentro do músculo. Um cirurgião brasileiro desenvolveu essa técnica na década passada. Para aumento ou flacidez? Para aumento, exclusivamente para aumento de glúteo. A flacidez de glúteo não é uma coisa que possa ser resolvida com prótese. Isso é um engano muito grande. As pessoas acham, eu tenho um bumbum caído e eu vou conseguir resolver com uma prótese. Isso não acontece. Glúteos flácidos. Isso não acontece, né? É um nome romano, né? É uma piada. Não, mas isso não acontece. As pessoas acham que pode. O seio, às vezes, se consegue. Pequenos graus de flacidez, até alguns graus moderados, dependendo do que se vai fazer, a gente consegue corrigir só com a prótese. No glúteo isso não é possível fazer. Tem operado em Porto Alegre ou só em Gravataí? Eu tenho me focado mais aqui em Gravataí mesmo. Já tenho muito movimento aqui, né? Dividir esse espaço com Porto Alegre acaba sendo um pouquinho mais oneroso em termos de tempo, deslocamento, trânsito. O hospital aqui está muito bom, então... Isso que eu queria falar, a infra aqui é boa. A infraestrutura é muito boa. O hospital as pessoas acham assim, Gravataí é dormitório de Porto Alegre, não é, né? Eu tenho pacientes que vêm de Porto Alegre para se operar comigo aqui, conhecem meu trabalho, aquela confiança depositada, e vêm e se operam comigo aqui, ficam espantados com a qualidade do hospital, não imaginavam, poxa, Gravataí ainda tem gente com uma imagem de um hospital de muitos anos atrás, que era um hospital pequeno, numa cidade bem menor do que é agora. Quando a gente voltava da praia, a gente passava por Gravataí, né? É verdade. Gravataí tinha um hospital que era bem pequeno, bastante humilde. Hoje tem um hospital de grande porte, se fazem neurocirurgias, se fazem cirurgias cardíacas. Nós temos um volume
e uma complexidade no bloco cirúrgico hoje, tá? Que talvez poucos hospitais da Grande Porto Alegre conseguem ter. Doutor, te agradeço. Gostaria, na próxima entrevista, me aprofundar um pouquinho mais nessa técnica, né? E, de repente, até mostrar algumas fotos de antes, depois, alguma coisa assim que possa ser mostrado. É lógico que o Conselho nos autorize, né? Muito obrigado, viu? De nada, Milton. Sempre um prazer estar aqui com vocês.